A igreja com a graça e a paz de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada lar aqui representado, você que está nos assistindo, você que está presencial. Você é bem-vindo para estar cultuando ao nosso Deus, estarmos juntos adorando o nosso Senhor, aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E é Ele que damos honra, glória e louvor nessa hora. E seja assim para todos sempre nossas vidas, em nome de Jesus. Obrigado. Eu quero orientar você que está nos assistindo no YouTube, você que está aqui presencial. Se você tem uma caneta, tem um papel, tem muitas coisas para ser anotado aqui hoje. Talvez eu não possa explicar algumas coisas que eu vou estar falando para você aqui. O tempo não é propício para isso. E a nossa pregação ela tem vários pontos, mas você vai compreender o final dela. A ministração de hoje ela é: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Só que tem um detalhe: o vós sois o sal da terra já foi ministrado há mais de um ano atrás. Se você perdeu, você pode procurar, uma hora dessa você acha lá no YouTube, vai estar lá uma pregação sobre o sal da terra. Mas hoje é: vós sois a luz do mundo. E que luz é essa? Como que é isso? Então vamos estar hoje falando um pouquinho de coisas que você de repente nunca ouviu falar e não sabe do que eu vou estar falando se eu não explicar um pouquinho. E essa história que eu conto para você, ela não é diferente do que alguém que quer desmascarar Satanás aqui nessa terra. De alguém que declarou guerra contra o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas. Eu sou uma dessas pessoas, e você que tem no teu coração esse desejo também, e age assim, desmascarando a ação do inimigo, nas nossas vidas, na vida das pessoas, na vida da humanidade, você faz parte desse exército ao qual eu faço parte, e estou aqui lutando para a glória do Senhor hoje. Eu tinha 21 anos de idade e o Senhor falou comigo audivelmente. Todos vocês talvez que estão presencial já ouviram isso. E eu não posso deixar de contar isso, porque essa é uma palavra que o Senhor disse: vai e conta para todo mundo o que aconteceu com você. E eu preciso, na entrada dessa ministração, vós sois a luz do mundo, contar um pouquinho dessa história. Contar um pouquinho, porque o Senhor me ordenou a fazer isso. Então quem nunca ouviu, você que nunca ouviu, você sabe que um dia eu ouvi o Senhor dizer para mim, audivelmente: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nabuco, você vai morrer. E eu tive que tomar uma postura, eu tive que tomar uma decisão, eu tive que dizer sim, eu aceito essa morte, eu aceito viver na tua presença. E se você acha que a nossa vida ela é eterna aqui, você está enganado. Nós estamos enganados. Eu, como jovem, estudante, 21 anos de idade, fazia agronomia no norte do Paraná. Quando o Senhor falou isso para mim, eu não entendi nada. Assim como talvez você que está assistindo, você que está presente aqui, não está entendendo. Que morte é essa? O que morte tem a ver com vós sois a luz do mundo? Essa morte, ela está em duas condições na nossa vida. A conta para todo mundo. O que aconteceu foi paga por Jesus. Jesus na cruz. Ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. As pessoas costumam dizer: ele se acha o dono da verdade. Essa religião ou essa pessoa está falando isso porque acha que é o dono da verdade. Nós não somos dono da verdade. Nós estamos conhecendo a verdade. E a verdade está nos libertando. E essa liberdade nós queremos levar para você conhecer. Essa liberdade de que você precisa para poder viver aqui nessa terra e poder garantir a tua eternidade com o teu Criador. O Senhor falava para mim
sobre morte e eu não entendia. E algumas passagens ficaram marcadas no meu coração. Aquele que não morrer para o mundo não pode entrar no reino de Deus. Importa-vos nascer de novo. O nosso homem velho já foi com Cristo crucificado. E essas palavras ficaram na minha mente, no meu coração, sem eu entender do que se tratava essa morte. Morrer para o mundo. Anota aí agora, sua caneta e seu papel. 1 Pedro 2, 24. Você vai ver algo sobre isso. 1 Pedro 4, 2 e 3. Está sendo gravado, você pode rever e anotar direitinho depois. Gálatas 5, 13 ao 24. Colossenses 2, 20. Colossenses 3, 3. Capítulo 3, versículo 3. Eu queria ser padre e eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu queria dizer que eu era um homem de Deus e eu nunca tinha conhecido a palavra. Eu não sabia nem o que era capítulo e versículo. Eu não sabia nem o que era livro tal, e capítulo tal e versículo tal. E eu precisei conhecer o mais rápido possível, quando aceitei Jesus, no dia 19 de junho de 83. 2 Coríntios 4, 10. João 12, 25. Romanos 6, 6. Atos 20, 20. Mateus 16, 25, 2 Timóteo 2, 11. Essas são algumas das passagens que falam sobre essa morte que eu precisava passar um dia. E todo aquele que está vivo aqui nessa terra, que nasceu, vai nascer ainda, vai precisar ou precisou passar ou está passando por esse momento de transformação. Sentado ali no banco, o Senhor me mostrou uma coisa importante. Nós temos um vazio no nosso coração. E esse vazio só é preenchido pelo Espírito Santo, pela presença de Deus. E Deus é Espírito. E Deus é poder. Jesus se apresentou para nós quando nasceu aqui nesta terra, através de Maria, concebido sem o pecado. O pecado da nossa carne. O pecado que o homem aprendeu e entende e muitas vezes se entrega de corpo e alma, não tendo domínio sobre o seu próprio corpo ou sobre suas reações, seus sentimentos. E hoje, em homenagem à minha amada esposa, que fazem 30 dias que eu a perdi, eu trouxe a Bíblia dela aqui. Não deixou de ser um momento importante para mim, olhar nas anotações dela, algumas passagens, para que eu pudesse ter o entendimento para trazer uma palavra para vocês hoje. E eu quero ler para você que está nos assistindo, para você que está aqui conosco. Em João, antes de João, eu vou ler outra passagem. Eu quero ler capítulo 6, o versículo 1, diz assim: Que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O versículo 6, que era o 6 e 6. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre Ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecer em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça.
porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essa graça veio através de Jesus. E hoje eu leio na Bíblia da minha amada, que já se foi embora. Pude ver nela o brilho do Espírito Santo. Pude conviver com ela 37 anos. Hoje ela não está comigo. Mas eu sei que o Senhor recebe todo aquele que crê no nome dEle e que vive no nome dEle. E que se propõe a morrer para o pecado, morrer para o mundo aqui nessa vida, para que Ele possa ser luz do mundo. E essa luz, que a partir do momento que você está morrendo dia a dia, na hora que você está morrendo, como que você morre para esse mundo, para o pecado? Deixando de fazer a tua própria vontade. Se você ia tomar uma atitude, você diz assim, não, o Senhor não faria isso, o Senhor não quer que eu faça isso. O Consolador, que habita o meu e o teu coração, que um dia você aceitou Jesus, Ele é o Consolador, e é aquele que nos convence do pecado. Ele me mostra que eu preciso controlar isso na minha vida, e os frutos do Espírito precisam crescer no meu coração. E enquanto eu estiver vivo aqui, você estiver vivo aqui, você como igreja, você tem que mortificar na tua vida, nas tuas reações, nas tuas atitudes, no teu caráter, para que a luz de Cristo entre, e aquelas trevas, que você como um homem carnal, um homem totalmente perdido e afastado de Deus, possa ser restaurado para a vida eterna através de Cristo Jesus. E isso é pela graça, meu irmão. Você não é merecedor, eu não sou merecedor, ninguém é merecedor. Ninguém no mundo é merecedor. E esse ato não foi feito por mim ou por você, foi feito por toda a humanidade. Foi feito por todo aquele que está nos assistindo, foi feito pelo seu pai, pela sua mãe, por aqueles que já morreram, que já viveram aqui nessa terra, que já passaram o seu tempo aqui. João 7,6 diz assim, disse-lhe, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está sempre pronto. O que significa isso? Meu irmão, você não sabe se você tem mais 1 minuto de vida, mais 1 hora, mais 1 dia, mais 1 mês, 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, você não sabe. O Senhor sabe, mas você não sabe. E o Senhor foi claro, o Senhor Jesus disse, o meu dia não está pronto, porque Jesus veio aqui nessa terra para se entregar por mim e por você. Ele sabia quando Ele ia se entregar, Ele sabia a hora que isso ia acontecer, mas nós temos que estar sempre prontos para quando esse momento chegar. E esse momento pode chegar para você, você pode até estar preparado, mas e se chegar para sua esposa, para o seu filho, como chegou para minha esposa há 30 dias atrás? E eu não tiver a paz de Cristo no meu coração, e eu não tiver o entendimento de que há uma eternidade para ser vivida. Os meus dias aqui podem ser mais 1 hora, mas na eternidade não tem fim. E essa eternidade vai ser vivida com o teu Criador. Porque você foi criado à sua imagem e semelhança. Então existem esses 2 tipos de morte. Essa morte para o pecado aqui, para eu renovar a minha mente, o meu coração, o meu entendimento, e estar sendo transformado pelo Espírito Santo na minha vida. E eu me esforçando para isso. E eu dizendo, não, eu não quero. Eu quero ser uma mulher que vai se oferecer ao seu marido em integridade, em santidade. Eu quero ser um homem que agrada a Deus, segundo o coração de Deus. Você precisa se esforçar, eu vou te dizer. Precisa do teu esforço. Sem o teu esforço, tenha certeza, não adianta você dizer, Senhor, eu quero ser um homem santo. Eu quero ser um homem que não seja mentiroso. E você não se esforça para isso. Quando você está mentindo, está fazendo um monte de coisa errada, você precisa pôr na tua mente que você precisa ter domínio sobre o teu corpo, tua mente, tuas ações. E isso é desmascarar Satanás. Porque nós muitas vezes estamos vivendo, deixando a vida nos levar, fazendo tudo conforme o mundo faz. Nos conformando com o mundo, ou seja, tomando forma, agindo igual, fazendo igual o mundo faz. O mundo está olhando para a igreja, sabe como hoje? Como um monte de pessoas que estão tentando enganar os outros. Um monte de pessoas que não dão testemunho. Tem pessoas dizendo, olha, eu não consigo ver Cristo naquela pessoa, então como é que eu posso aceitar esse Deus que Ele está oferecendo para mim? Se Ele não age assim. Vós sois a luz do mundo, precisamos agir como luz. A luz mostra a escuridão, a luz mostra o perigo, a luz mostra que eu não posso fazer isso.
Eu não posso caminhar mais um passo aqui. A luz mostra isso. E se você acha que não, você vai viver mais alguns anos e vai começar a entender isso. Mas você só vai ter esse entendimento se você conhecer a verdade. Nós não somos dono da verdade, mas estamos conhecendo e passando para você, para conhecer a verdade. E se você acha que não, você vai precisar conhecer mais. Você precisa buscar. Você precisa entender. Vós sois a luz do mundo. Existe uma frase que a minha amada deixou escrita aqui, ó. Está aqui na página aqui. E eu vou ler para você também. O poder glorioso que está dentro de mim, ela falou e escreveu em vida, colocou até o nomezinho dela aqui. O poder glorioso que está dentro de mim vem de Deus. Você, igreja, você que já tem sua vida entregue para Jesus, você tem que entender uma coisa: existe um poder dentro de você. E esse poder não é para ser lançado aos porcos, não é para ser vivido de qualquer maneira. Esse poder é para a glória do Senhor, para você ser restaurado da tua criação, que Deus te fez a sua imagem e semelhança. Esse poder precisa ser apresentado. É como uma luz que você acende uma luz e esconde dentro de um guarda-roupa, dentro de um armário. Você precisa com que esse luzeiro seja luz para as pessoas. Luz na tua casa, para a tua família, para o teu vizinho, para as pessoas que se conhecem. Vós sois a luz do mundo. Você não pode viver sem brilhar. Mas não é um brilho para se mostrar, não é um brilho para mostrar para as pessoas. Eu não estou aqui para me mostrar. Eu tenho vontade de sair correndo se fosse isso. Eu peço para Deus, eu pedi para Deus para me fazer ficar mudo, para não falar nada que pudesse ser do meu coração, da minha própria mente. Mas é para você, igreja, é para você que está nos assistindo, é para você aprender que o inimigo de nossas almas precisa ser desmascarado. E você precisa ter sabedoria para entender que você precisa se santificar. E a santificação precisa de esforço. O Senhor quer te santificar, mas você precisa querer, você precisa buscar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então esse poder glorioso está dentro de mim e vem de Deus. A minha amada escreveu isso. Eu não posso também deixar de falar sobre luz, sem comentar alguma coisa, algum conhecimento sobre essa ação, uma onda eletromagnética que existe, que está vindo aqui para você olhar e me ver e me reconhecer, que está sendo passado na televisão, que pode atravessar o mundo agora. Os chineses podem assistir, os japoneses podem assistir, no outro lado do mundo pode assistir, porque existe uma luz indo para eles lá agora, e essa imagem aparece lá. Eu não posso deixar de falar. E eu comentando com o pastor Fernando esses dias, eu falei que eu tinha um carro de 1 segundo. E ele falou assim: Nabuco, eu não sei o que é que você está falando, mas eu vou tentar lembrar você na hora, para você não esquecer de falar. A luz é uma onda eletromagnética. A velocidade dela é de 1 bilhão de quilômetros por hora no vácuo. Nossa, o que é isso? Vou aproximar mais para você entender um pouco mais da nossa entendimento aqui. 300 mil quilômetros por segundo. Então eu tenho um carro de 1 segundo. Eu vi as pessoas falar: não, eu tenho um carro, eu tenho um caminhão que tem 1 milhão de quilômetros. Nossa, eu já tenho um carro de 1 segundo, e já está com 300 mil quilômetros. Em 1 segundo, a velocidade da luz. Eu me sinto agradecido a Deus por ter tido um carro assim. Alguém pode dizer assim: nossa, um carro velho já, né? Glória a Deus. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Aprendi que um carro, não posso ser escravo dele, porque preciso pagar uma prestação de 12, 15 mil, 20 mil por mês, e me escraviza. Aprendi a viver com o que Deus tem me dado, e ser feliz com isso. E aprendi a viver com um carro que é abençoado de tal maneira que não quebra, que não estraga, e que eu posso dizer assim: obrigado, Senhor, pelo carro que eu tenho. Dando graças a Deus em tudo que eu tenho. E o Senhor nos ensina, em tudo dai graças. Vamos aprender isso. Vamos desmascarar Satanás, vamos dar graça até pela desgraça que acontece. Eu dou graça que minha esposa foi levada aos céus e não está sofrendo coisas que eu sofro hoje. A minha esposa não estava em casa ontem à noite quando uma pessoa aloprada chegou lá e arrancou tudo o portão, quebrou tudo, arrebentou tudo. Ela não viu isso, mas eu vi. E eu tive que dominar.
ter domínio próprio, para não ir atrás daquela pessoa e reagir conforme o mundo reage. Eu não fiz isso. Acordei de madrugada, orei, e o Senhor me deu sabedoria, meu filho me ajudou, nós consertamos o portão. E a minha esposa não viu isso, ela foi levada antes de ver isso. E daí eu brinquei com meu filho perguntou, por que, pai, que Deus permitiu isso? Eu falei, filho, eu não sei te responder agora, mas eu vou pensar na tua pergunta. E eu acredito que assim como a Bíblia nos ensina e deixou exemplos de pessoas, a história de Jó é uma coisa interessante. Acontece algumas coisas na sua vida e na minha vida que você se lembra de Jó. Jó é um homem que viveu, segundo a história, aqui nessa terra. Uns dizem que é história, que é lenda. Eu acredito que ele viveu, porque existem muitas informações muito claras em relação a isso. E eu falei, filho, eu acredito que porque o Senhor disse assim, pode cutucar ele nessa área, porque ele vai reagir conforme eu quero que ele reaja. Obrigado, Senhor. Porque eu fui provado e eu pude agir de forma que o Senhor se agradou. Eu agradeço a Deus por isso. Então, meu irmão, quando você tiver uma provação, uma luta que você não sabe o que fazer, meu irmão, você não sabe como agir, agradeça a Deus. Que Deus transforma desgraças em bênção. Transforma coisas que é para te destruir em vitória para você. Transforma aquilo que você perdeu em vitória para você. Porque você está na presença do Senhor. Você está buscando ao Deus vivo. Buscando ser cheio do Espírito Santo. Buscando viver conforme aquele que te criou à imagem e semelhança. É essa a igreja que Deus quer. É essa a igreja que é luz do mundo. Que é luz para o mundo. Que dá esperança àquele que está sofrendo. Que traz alegria àquele que perdeu a alegria de viver. Que traz a cura, porque o Senhor deu poder para a igreja. Poder contra demônios, potestades, enfermidades. Já vi pessoas sendo curadas, pessoas que estão sofrendo, você ora e ela é curada. Não é você que tem esse poder, ou que faz isso. É o Espírito Santo que está em você, igreja, que faz isso. E precisamos ter esse entendimento. Não deixe Satanás colocar no teu coração que você é capaz de fazer, você é o bonzão, você faz, você acontece. Você não faz nada e você não tem condição de fazer nada, se do céu não é dado para você. E o que tem a ver essa história de velocidade da luz, um carro, um segundo, isso aqui lá? O ser humano, quando ele desobedeceu a Deus, ele teve duas condições. Existiam duas árvores no paraíso, e eu creio nisso. Pode ser figurativo. A árvore do conhecimento, da ciência, do bem e do mal. E a árvore da vida. Vida eterna. Você foi criado para ser eterno. Mas a morte entrou e você morre, eu morro, minha esposa morreu, vai morrer. Pessoas hoje, agora tem gente morrendo nessa terra. Quem sabe você não sabe, de repente pode ser um parente seu. E você está preparado para aquele que morreu ao seu lado? Talvez você esteja pronto para morrer. Mas você está preparado para aquele que morreu ao teu lado e você não foi luz para ele? Você não foi um testemunha para o seu marido? Você não foi uma testemunha para a sua esposa? Para o seu filho? Você não foi um testemunho para o teu vizinho? Não foi um testemunho para o teu professor? Para o teu patrão? Para o teu empregado? Que testemunho é esse que você disse que é a luz do mundo? Você é a igreja, o corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. Vós sois luz do mundo e precisamos brilhar. Precisamos fazer com que esse brilho seja para a glória do Senhor. E esse vazio que nós temos no nosso coração, ele só é preenchido pelo poder do Espírito Santo, de Jesus em sua vida, em minha vida. Daí você diz novamente, o que tem a ver essa ciência que o Nabuco falou? Velocidade da luz, 8 segundos para a luz do sol chegar até, 8 minutos para a luz do sol chegar, do sol para chegar aqui na terra. Leva 8 minutos. O homem descobriu isso, fez uns cálculos e descobriu isso aí. É tão longe desse jeito, a distância da Terra ao Sol, 150 milhões de quilômetros. Como é que você vai entender isso aí? Existe algo interessante em relação a tudo isso, a essa ciência que nós entendemos.
Eu entendo uma coisa, o pastor falou esses dias, pastor Fernando, ele disse assim, que ele começou a estudar e olhar sobre o cosmos, olhar sobre os luminares e tudo, e a gente sempre lê, em Gênesis, haja luz e houve luz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E disse, haja luz e houve luz. A palavra, Deus criou a luz. E essa criação está agindo até hoje. Só que para Deus não tem ontem, hoje e eternamente. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. E a partir desse momento que você começa a entender que a velocidade da luz ela é de tal maneira estudada pelo homem hoje, que se você conseguir ultrapassar a velocidade da luz, o tempo é mudado. O teu tempo aqui, 1 minuto, 1 segundo, de repente ele pode reverter. Existem estudos científicos que podem dizer assim, um homem que vai à velocidade da luz no espaço, a partir do momento que ele volta mais moço do que ele foi. Nossa, Nabuco, você foi longe, hein? Bom, ciência dos homens. Se é verdade, vai ser provada, a verdade vai ser esclarecida. Só que eu creio numa coisa interessante. Tudo isso pertence a Deus. E Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para Ele não tem minuto, segundo, hora, dia, ano, milhões de anos, bilhões de anos, eternidade. Alfa e ômega. E você foi criado à sua imagem e semelhança. Então você pode ter coisas e entender coisas que hoje você não entende. Quando o homem foi criado, a imagem e semelhança de Deus ele foi criado. E por que eu estou fazendo trazer informações para você? Para você ter entendimento na tua consciência da vida efêmera que nós temos aqui. Mais 5 anos para você? Quem gostaria de ver mais 50 anos aí? Levanta a mão. Mais 50 anos, você que está assistindo. Mais 50 anos para você. Levanta a mão aqui. Quem quer mais 50 anos? Pô, vocês estão querendo morrer logo ainda. Mais 50 é mais do que 20. E é menos do que 60. Mas você não sabe se vai viver mais 1 hora. Mais 1 minuto. Efêmeros seres criados à imagem e semelhança de Deus que somos hoje, da forma como estamos. Por quê? Porque nós caímos, e a partir desse momento que nós caímos, o Senhor já preparou desde a criação, um tempo que nós seríamos restaurados, o tempo em que Jesus nasceria, o tempo em que os homens dizem que é uma religião, eu não digo que é uma religião. Cristianismo para mim não é a religião, cristianismo é a revelação de Deus, o Criador, para restaurar sua criatura. Se você estiver me assistindo, daqui 1 ano, daqui 1 mês, daqui 1 hora, eu declaro isso. Não é religião, cristianismo. Cristianismo é o plano de Deus para salvar a criação dele. A criação que está corrompida, que está indo para o inferno, está indo para a morte eterna. E ela precisa ser restaurada. Nós precisamos aprender como que é isso feito. Aceita Jesus. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. É um ato gratuito. Pela graça, Ele fez isso. Pela graça o Senhor nos amou primeiro. E se entregou na cruz por nós. Essa cruz está vazia. Jesus está vivo, sentado à direita de Deus Pai. E você precisa viver em intimidade com Ele. Como que eu faço isso? Como que eu faço isso, Nabuco? A tua oração, a tua santidade. O Senhor não vai poder habitar um coração imundo, podre, porco, que nem você muitas vezes pensa que pode levar o teu cristianismo, a tua vida aqui nessa terra. Nós precisamos nos santificar. E santidade significa separados. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não vemos a hora de estar chegando diante do Pai e nos apresentarmos diante dele. Quando chega esse dia? No dia da sua morte. Quem sabe no arrebatamento, pode ser daqui a 1 minuto, não sei. Mas você tem que estar pronto. E sabendo que o teu testemunho como luz precisa acontecer para a tua família, para aqueles que estão próximos de você. Senão você pode pensar, puxa, não fui luz para ele. E você pode responder pelo sangue dessa pessoa, responder diante do Senhor. Essa velocidade da luz é feita em unidade astronômica, anos-luz.
Você pode viver toda a sua vida, meu amigo, minha amiga, meu irmão, você que está nos assistindo, e você talvez não consiga chegar na estrela mais próxima que tiver depois do Sol aqui. Na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Então você é pequenininho, eu sou pequenininho, nós precisamos restaurar essa imagem e semelhança do nosso Criador. E ela pode ser restaurada, basta você aceitar. O sacrifício já foi feito, é de graça para você e para mim. Esse é o papel da igreja. Ser luz do mundo, sabe o que é? Ir, fazer discípulos, levar as boas novas. Que boas novas são essas? É isso, Jesus morreu por você, já está feito. Ah, mas eu não preciso, eu não sou pecador, que nem o Nabuco que fazia isso, ou outra pessoa que fazia aquilo, agia assim, agia assado. Eu sou um cara que eu sempre fui certinho, isso aqui lá, andei corretamente. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Jesus morreu por todos. Você japonês que me assiste, você chinês, russo, italiano, alemão, quem você seja, alguém já morreu por você. E esse alguém é Jesus. E ele já fez isso. E agora ele está sentado à direita de Deus Pai. Ele não está aqui, mas ele está aqui também, porque ele é Espírito e ele está aqui conosco. O apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, um dia perseguindo os cristãos, como religioso autêntico que ele era, querendo impor talvez a sabedoria do conhecedor da verdade, como muitas pessoas acham que são. Nós não conhecemos a verdade, nós não somos donos da verdade, mas estamos conhecendo e sendo libertados por ela, dia a dia. Tem coisa que ainda eu não fui liberto, você ainda não foi liberto, mas estamos sendo libertos dia a dia, e que o Senhor possa nos libertar, nos curar, nos restaurar. A humanidade diz que houve um Big Bang, o momento de uma grande explosão, um grande estrondo, um grande barulho. Eu entendo isso como uma palavra dita, haja luz, e houve luz, e formou-se toda a criação, os luminares. E assim Deus pôde fazer a obra dele acontecer, e nós podemos ver a obra dele. Nós somos criaturas de Deus, que temos corpo, alma e espírito, e precisamos aproveitar o nosso tempo aqui, de corpo, alma e espírito. Vai chegar uma hora que você não vai ser corpo, alma e espírito, você vai ser só um espírito diante de Deus, e uma alma que se dobrou ao Senhor, para poder ser restaurada e viver eternamente, sendo ressurreto, como Cristo foi ressurreto. Essa é a proposta para o cristianismo, e eu creio nela, eu acredito nela, eu entendo que ela exista. Na minha conversão, quando o Senhor falava para mim, Nabuco, você vai morrer, eu fui levado aos céus, e o Senhor mostrou para mim, eu tinha vontade de não voltar, mas eu voltei, e o Senhor disse para mim, vai e conta para todo mundo o que aconteceu com você, e estou contando aqui. E se isso é para desmascarar Satanás, estou aqui. Isso é para lutar contra ele? Não tenho medo. E você, igreja, não deve ter medo, porque o poder foi dado para você, para pisar serpentes, demônios, para ser autoridade. Você é embaixador de Cristo, você é a luz do mundo, e você precisa ter postura disso, você precisa se apropriar disso. Para você fazer isso, você precisa conhecer a verdade, e ela vai te libertando dia a dia. Sabia que tem coisa que você não está tendo vitória, porque você não está conhecendo a verdade? Você não conhece na Bíblia algumas coisas que você teria solução. Você não precisaria talvez chateando o teu irmãozinho, ou ligando para o pastor, ou para a pastora, ou para o teu líder, e pedindo oração. De repente você podia somente olhar e dizer assim, não, Satanás, sai para lá. Eu declaro em nome de Jesus, você não tem poder sobre minha casa e minha família. E você vai ter autoridade, e você vai se apropriar, e não precisa de repente ser um peso para uma pessoa. Você não precisa ser uma pessoa que vive nas costas dos outros na tua fé. Você é uma pessoa que pode dizer assim, eu e o Pai somos um. O apóstolo Paulo um dia disse assim, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Que intimidade é essa? A intimidade que você tem na tua casa, no teu quarto, na porta fechada, onde você está assistindo agora, você pode ter essa intimidade. Isso é você e Deus. Ninguém pode te carregar, ninguém daqui pode te levar para o céu, mas Jesus já fez um ato que pode te levar para o céu.
Agora, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Precisamos conhecer a verdade. E a verdade só é conhecida quando você se esforça para isso. Então, vós sois a luz do mundo. O pastor Fernando, ele tem ministrado esses dias sobre Neemias, sobre o livro de Neemias na Bíblia que nos fala, reconstruindo os muros. Você precisa reconstruir os muros da sua vida, reconstruir os muros que estão trincados. Esdras e Neemias é uma história interessante. E existe, eu pude ler esses dias agora para poder trazer isso para vocês aqui, alguma coisa que me fez entender uma coisa interessante. Esdras, um sacerdote, Neemias, um governador, que foi constituído por um rei, mas ele era um copeiro. Mas ele se dispôs a pôr a mão na massa, aí, com um sentimento no seu coração, de que ele precisava ter disposição e intimidade com Deus. E nas suas orações, o Senhor lhe respondia. E ele fazia as coisas conforme o Senhor lhe orientava, e dava tudo certo. Ele pôde se tornar um governador de copeiro, um governador, a ponto de ser respeitado, a ponto de ter um livro hoje na Bíblia que a humanidade está lendo, para saber como se portar. A igreja está conhecendo para saber como se portar, para ser aquele que reconstrói os muros, sendo luz. E eu falando com o pastor Fernando, falei, pastor, devido ao estudo que eu estava fazendo sobre luz, como é que você acha que um copo ou que um jarro pode ser provado, ver se ele está trincado ou não? Coloca água dentro dele. De repente, tudo bem, pode ser água. Mas você pega um cântaro e coloca uma lanterna lá dentro e fecha ele, lacra ele. E daí você fica no escuro e observa. O menor trinco que tiver, vai aparecer. Mas precisa pôr luz dentro dela. Meu irmão, se você quer saber se você é a luz do mundo, vai no teu quarto em secreto, fecha a porta do teu quarto, diz para o Espírito Santo encher teu coração, e ele vai te mostrar os trincos onde estão. Toda possibilidade de vazamento vai ser sanada. Toda possibilidade de você deixar vazar aquilo que é precioso, que é a presença do Espírito Santo na tua vida, para você ser luz para o mundo, você vai poder saber onde é que ela está escapando, onde ela pode ser fechada. E Deus fez alianças com o homem. Nas suas alianças em Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, plural. Há mais de uma pessoa ali, a pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Na criação, na tua criação, na minha criação, na criação do nosso antecessor lá em Adão e Eva. Mas o Nabuco, um cara que está falando para milhões de pessoas, quem sabe numa mídia aí, e para a igreja aqui, que uma bênção, falando isso aí. Sim, eu falo. Houve o primeiro homem. Houve a primeira semente, houve a primeira planta, houve. Eu não consigo imaginar que somente de uma genética, de uma ameba, ou de uma isso, aquilo, começou a gerar uma situação, mas a genética é tão poderosa para gerar um macho e uma fêmea, para depois eles se reproduzirem. Meu irmão, comece a pôr a cabeça no lugar, você vai chegar na conclusão muito interessante. Não tem como a ciência provar isso, a não ser aceitar que Deus criou macho e fêmea, criou plantas, macho e fêmea, pinheiro macho, pinheiro fêmea, e criou plantas hermafroditas, que ela produz na mesma flor, masculino e feminino, poder gerar frutos. Deus criou tudo. Mas daí um médico pode olhar para mim, Nabuco, mas e como é que fica com a humanidade? Existem pessoas que são hermafroditas, isso, aquilo. Escolha o que você quer ser. Deixa o teu pai e tua mãe tratar você com os hormôniozinhos necessários. Tem mulher virando homem, mais homem do que homem. E tem homem virando mulher, mais mulher do que mulher. Somente com o hormôniozinho. Trate, meu irmão. Cuida, restaura. Conheça a verdade te liberta. Eu não estou condenando ninguém, não quero condenar. Jesus não veio para condenar, Jesus veio para libertar. E é para todo mundo. É para você conhecer a verdade e ser liberto. Ninguém está condenando ninguém.
Mas a palavra te liberta. Você precisa conhecer a palavra. Essa palavra é para todo mundo. É para quem tem um problema e vai ser restaurado, vai conhecer a ciência e vai usar da ciência, vai conhecer a verdade, vai ser liberto. A palavra está aqui para você ser o quê? Luz do mundo. Aproveite isso, meu irmão. Deixa o Senhor te restaurar. Deixa o Senhor curar o que está errado, o que ficou errado, o que está atrapalhado na tua vida. Deixa o Senhor restaurar. Ele vai restaurar, se você se sujeitar a isso. Deus fez alianças com o homem. Alianças com Adão, uma aliança adâmica na criação. Deus fez aliança através de Noé, com o homem. Uma nova eleição de pessoas que são realmente com o propósito de Deus. E o homem continua agindo de forma tal a se afastar de Deus, amando mais as trevas do que a luz. Então eu não vejo o cristianismo como religião. O cristianismo, inclusive, para o mundo aí, foi uma crítica de certa forma. Os primeiros cristãos, sabe como é que eles eram chamados? Sabe como você seria chamado hoje se Jesus estivesse aqui caminhando com a gente? Você ia ser chamado os do caminho. As pessoas aí fora que zombam de você, porque você é crente em Jesus Cristo, não se ache, porque Satanás, ele é crente, sabia? Crente é aquele que crê. Mas você é um crente que crê e obedece? Você é luz para o mundo? É importante você conhecer, saber. Ele conhece mais a Bíblia do que você. Eu confesso que eu acho que eu não vou conhecer pessoas aqui nessa terra que conheçam a Bíblia mais do que Satanás conhece. Ele questionou Jesus, mas Jesus conhecia, e Jesus pôde vencer o mal. E ele venceu por quê? Para te salvar, para me salvar. Glória a Jesus, nosso Senhor e Salvador. Glórias, honras todas a Ele. Ele restaurou o ser humano para nós estarmos novamente vivendo com o nosso Criador para toda a eternidade. Se você fosse um metodista no tempo da criação, quando Wesley começou lá, iam criticar você. Oh, metodista. O que significa isso aí? Que tem método. Vai 6 horas da manhã orar. Vai na igreja. É um homem de oração, uma mulher de oração, mulher de intercessão, repreende demônio. É metodista, tem método. Crítica. Deram um nome criticando. Os metodistas, os cristãos, pequenos cristos. Mas vamos receber isso com bênção. Somos diferentes. Devemos ser diferentes, mas devemos ser diferentes, sermos luz para o mundo, e não continuarmos na mesma condição que o mundo nos recebeu, e nós vivemos, e continuamos vivendo, e nos conformamos com isso. Não, meu irmão, você é luz do mundo. Então não é religião, é o plano de Deus para resgate, através de Cristo Jesus, nosso Senhor, por todos nós. Jesus atraiu a todos para a cruz quando ele se posicionou naquela condição, se entregando por você e por mim. Isso está em João capítulo 12, versículo 32. Você pode ouvir depois e marcar. João 12, 32. Atraiu-os a todos para si, para que toda a humanidade olhasse para Jesus por esse ato maravilhoso. E tem países tentando fechar as portas, para a Bíblia não entrar. Tem países que se você for como missionário lá, ou como evangélico lá, é capaz de matarem você. É capaz de cortar teu pescoço, é capaz de você, com uma Bíblia disso aqui, você ir para a cadeia. Porque eles querem esconder a verdade de você. É um plano de Satanás? É um plano de Satanás. E a Bíblia fala, nos últimos dias haverão guerras, rumores de guerras, terremotos em vários lugares, mas ainda não será o fim. Pestes, fomes. O fim será quando esse evangelho for levado aos confins da terra. Eu acho que esses camaradinhas, muitas vezes, podem pensar assim, nossa, isso aí tem fundamento, então não vamos deixar entrar aqui, porque nós temos que garantir que nós vamos fazer mais aqui para dominar mais aqui, para poder não deixar entrar essa palavra. Então vamos amenizar o tempo, vamos jogar mais 50 anos para frente, mais um século para frente.
E daí esses crentes que falam que Jesus está voltando, eles vão ter que engolir isso aí, e daí uns vão dizer assim, demorou demais, agora eu vou cair na gandaia. Faz 20 anos que eu sou crente, pô. E o pastor só fala nisso, só fala que Jesus vai voltar, os sinais estão aí, e já faz 20 anos, e eu estou aqui, e o mundo está aí, olha que oferta, nunca teve tanta oferta, seja para homem ou para mulher, seja para perdição, as ofertas estão aí, você abre um tablet, um celular, você vê todo tipo de porcaria que a tua mente pode conceber ou imaginar, e daí? Agora você é a luz do mundo, e você não pode se conformar com esse mundo. É um projeto de Deus. Não é religião, é um projeto, um plano de Deus determinado para restaurar a comunhão, a amizade da mais linda criação de Deus, o homem e mulher, feitos à sua imagem e semelhança. É um plano de Deus, você é um plano de Deus. Vós sois a luz do mundo, meu irmão. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Provérbios 20 e 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do seu ventre. João 12, 46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. João 1, 9. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que veio ao mundo. João 9, 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus falou. E chega um momento que Jesus fala assim: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Igreja, vós sois a luz do mundo. Você que está nos assistindo no YouTube, você que está aqui presencial, você é a luz do mundo. Então você precisa brilhar. Você não precisa ter medo do inimigo. Você não precisa ter medo da ação dele. Ele age, meu irmão. Ele faz certas coisas, meu irmão. Mas maior o que está em nós do que o que está no mundo. Agora já pôs, Romanos 8:1, já pôs nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus. Na tua mente, Satanás quer condenar você. Quer te fazer derrotado. Mas agora eu fiz tudo isso que o Nabuco está falando aí. Eu vivo assim. Meu irmão, restaura isso. Deixa o Espírito Santo restaurar você. Deixa você ser um vaso novo, um vaso que não está trincado. Deixa Ele te fazer de novo. Ele faz. Se sujeite à ação do Espírito Santo na sua vida. E você vai ver a obra maravilhosa que Ele vai fazer na sua vida. Restaurar a tua casa, restaurar teu casamento, restaurar a tua saúde, restaurar a sua vida. O teu futuro é restaurado. Quando você liga hoje uma coisa aqui, diante do Senhor, através da igreja, a autoridade que tem, você está ligando para a eternidade, um plano de Deus para uma nova vida, para um novo livro escrito, com o seu nome escrito nesse livro. Vós sois a luz do mundo. E minhas considerações finais. Eu quero falar para você sobre essa responsabilidade. Essa responsabilidade do ID, de ser sal e luz para essa terra. É para a igreja, é o corpo de Cristo. Ela não é só tua, ela faz parte de uma comunhão de irmãos. Você às vezes não sabe, ou não tem condições, ou não tem jeito para pregar. Mas você tem recursos. Invista os teus recursos, como o pastor nos falou. Seja generoso, faça o que você puder fazer. Eu nunca quis ser pastor, Fernando. Eu nunca quis ser pastor. Mas a situação surgiu para mim. Porque eu não conseguia me imaginar uma pessoa dizendo para mim assim: olha o pastor aí, tem fazenda, tem carro, tem casona, tem carrão, tem isso, tem aquilo. Porque eu não me sujeitaria a isso. Não queria me sujeitar a isso. Só que tudo isso é para a glória de Deus. E tudo isso o Senhor me ensinou na minha conversão. Que nada dessas coisas pode estar no meu coração. Eu não posso deixar nada no meu coração que atrapalhe minha comunhão com Deus, com o meu Criador.
Tanto que para que eu tivesse ele no meu coração, ele mostrou de um relógio a uma fazenda, que eu tinha que entregar nas mãos dele. E eu descobri uma coisa interessante estudando a Bíblia depois, para conhecer a verdade. Quem entrega algo para alguém, não é dono daquilo, não é seu, meu irmão. Você entrega o que pertence àquela pessoa. E o Senhor dizia assim, para que você me tenha no teu coração, você precisa me entregar. E eu achava que a entrega era vender, jogar o dinheiro na rua, e depois eu viver humildemente com uma pessoa pedindo esmola na rua, vestido com um manto, com um pano de saco, sendo humilde, porque dos humildes é o reino dos céus. Não é essa humildade que o Senhor te ensina, que a Bíblia ensina. A maior humildade é o próprio Deus teve. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Criador do céu e da terra, se humilhou de tal maneira que se fez homem para morrer numa cruz, cuspido, crucificado, açoitado. O próprio Deus fez isso. Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Aquele que vê a mim, vê ao Pai. Aquele que me enxerga, está enxergando o Pai. E as pessoas não reconheceram. Então, meu irmão, se Jesus fala assim, eu e o Pai somos um, e queremos que vós sejais um em nós, você é a luz do mundo, aproveita isso, meu irmão. Viva com autoridade. Viva declarando, não quero isso, eu não aceito isso na minha casa, na minha família. Eu não aceito ser um homem que não tem domínio sobre o meu corpo, sobre minha língua, sobre minha mente, sobre meus desejos carnais. Domínio. Eu não sou perfeito, estou lutando. Eu louvo a Deus, porque no meu casamento, eu pude viver um casamento digno para a glória do Senhor. Que eu posso dizer, não me envergonho do casamento que eu tive. Em fidelidade, em amor, em respeito, em honra. E a prova está aí, vocês conhecem minha vida, conhecem meu coração. E você é convidado a ter um casamento desse. Fico muito feliz de ver uma moça com 15 anos fazer um voto desse. Ela vai ter luta? Claro que vai. Mas a igreja vai orar por ela. E se você quer uma moça de Deus, você vai precisar buscar uma moça que seja segundo o coração de Deus. Uma que possa trazer a lâmpada, a lamparina acesa, para poder dizer assim, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Cristo amou a sua igreja, assim o homem deve amar a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja, cuidando, zelando dela. Se você quer ter um casamento de Deus, olhe para o exemplo que o Senhor deixa para você. Eu só quero fazer mais uma pergunta para você. Você é luz? Você tem sido luz ou você tem sido trevas? Para o teu marido, para os teus filhos, para a tua esposa, para a tua família. É muito sério, você precisa responder essa pergunta. Eu peço você colocar em pé nesse momento.